Importante. Alô? Eu acho que ela travou um pouquinho aí. Mas... Bom, eu trabalho Voltou? numa empresa gestora de levar para a empresa. Foi isso mesmo? Travei? Alô? Travou. Volta aí, por favor. Fala Deixa agora. eu ir para um lugar melhor, então, de conexão. Agora estamos ouvindo, pode falar. Tá, que eu trabalho numa empresa como gestora ambiental. E quando eu falar sobre as mudanças climáticas, ações que a gente precisa fazer, acho que o pessoal entende que só vale coisas que estão muito distantes, que não estão nas nossas mãos. Por exemplo, só vamos conseguir reduzir as emissões comprando a energia renovável ou parando totalmente de viajar. São coisas muito, muito, muito distantes do que cada um podia fazer, né? Então, acho que foi mais ou menos nesse sentido que eu comentei. Entendi, massa. Uai, pode falar, Tá com Breno. defeito aí, ó. Eu acho que a gente vai ser. Eu acho que ela botou uma sala com tempo de 1 minuto. Parece que é isso. Aí a gente vai sair para voltar. Vou até parar Ai, de... meu Deus. Tá, detalhe. Voltando aqui, então, ao que eu estava falando. Essa afirmação de listas para ser sustentável, que você tem que fazer isso, você tem que deixar de fazer isso, e você tem que descartar isto para ser sustentável. Que comecem os jogos aí do que vocês acham que é esse emaranhado aí de você tem que fazer, você não tem que fazer. Desculpa, fala, Júlia. Não, eu só queria entender, a Adriane trouxe isso de uma perspectiva da empresa dela, né, do trabalho dela, e eu queria saber que empresa é essa, que ramo é esse, enfim, que pessoas são essas. Boa. Revela até que ponto você pode, né? Até que ponto você se sente confortável, porque... Mas o ramo, de repente, não precisa falar sim. O nome, né? Para entender o contexto é importante. Exato. Será Adriane, que ela foi tá ouvindo? lavar a louça também? Adriane? Estou ouvindo, mas eu vou trocar vou sair do celular e voltar para o computador para ouvir melhor. Acho que está travando muito. Tá bom. Enquanto a Adriane não volta para a gente ouvi-la, deixa eu contar um pouquinho por que eu ofereci essa palestra. Porque tem a ver muito com isso que vocês estão falando, tem a ver com essa questão. Tá, mas como que na prática, o que a gente faz na prática, né? E eu tenho uma empresa 19 anos de consultoria e treinamento em gestão para a empresa, né? E antes eu não tinha nada a ver com sustentabilidade. Eu me sentia assim, muito mal, porque eu só fazia, tudo que eu fazia ajudava as empresas a ganharem mais dinheiro, mas não tinha nenhum propósito, não tinha nada assim. E aí, quando eu descobri a sustentabilidade, eu falei, opa, agora eu encontrei alguma coisa que eu posso fazer relacionada ao meu propósito. E aí, eu comecei a trabalhar muito no sentido de olhar para qualquer organização, não é nem empresa, qualquer organização. Pode ser uma ONG que está começando agora, pode ser uma startup, ou pode ser uma Coca-Cola da vida. Qualquer organização, como é que efetivamente ela se interessa pelo assunto, né? E aí eu comecei a colocar sustentabilidade em tudo que eu faço, nas minhas aulas, na consultoria, nas ferramentas que eu já tinha desenvolvido. Eu trabalhava muito com gerenciamento de projetos, programas e portfólio, né? E aí eu descobri uma coisa que para mim foi super importante, tem a ver com essas coisas que a gente está descobrindo, né? Primeiro é o seguinte, a gente discutiu muito hoje, assim, por que eu paro para prestar atenção e fazer alguma coisa pelo planeta, pelas pessoas. Se não tiver a ver com o meu propósito pessoal, se eu não sou uma pessoa que na minha identidade eu tenho isso, eu não me mobilizo, simplesmente eu acho, o oceano é mesmo, aquele monte de água azul, bonita, que eu vou lá, vou à praia, dou um mergulho e volto, e pronto, acabou. Ou então eu pego um navio, vou fazer uma viagem, não sei aonde, ou então, sei lá. Mas eu não me conecto com aquilo. E aí eu descobri que existe uma coisa, assim, pensando nas empresas, pensando no dinheiro, e falando assim sobre o capitalismo, né, que é
o movimento, é o ambiente em que a gente vive, não adianta a gente negar isso, porque é isso, né? O Besserman ontem até estava falando sobre isso, não adianta a gente ser muito hipócrita mesmo, de achar que a gente vai virar, né? Tem até um livro super interessante sobre um filósofo e economista americano discutindo isso, sobre essa questão do... Ele está aqui, eu dei uma estudada nele, depois eu boto lá, mas é um livro super legal, né? E que fala sobre isso. Então, pensando nisso, eu falei assim, tá, então, o que eu posso fazer efetivamente na prática? Eu sou muito pragmática, sou muito assim, consultoria, né? Então, assim, tá, vou lá. O que uma empresa fazer? Aí eu descobri algumas coisas. Por exemplo, se é uma empresa pequena, não tem gente para ficar e nem dinheiro para ficar focando muito em sustentabilidade, porque, assim, tem que ganhar dinheiro. Se é uma startup, tem que crescer. Se é uma ONG, tem que captar. Se é uma empresa muito grande, assim, por que eu vou botar dinheiro nisso aí? Isso aí vai aumentar o meu lucro? Isso vai trazer algum... Qual o benefício que eu vou ganhar? Se é uma empresa muito grande, o CFO, né, o cara que tem o dinheiro, ele pensa assim, tá, mas por que eu vou botar dinheiro nisso? Por que eu vou tirar dinheiro de fazer alguma coisa, de abrir uma fábrica para botar dinheiro em tratar água? Pensando numa Coca-Cola da vida, né? Aí eu fui estudar esse negócio. E aí, depois de quando eu comecei, eu descobri sustentabilidade no meu doutorado de administração. Infelizmente, eu não fiz sobre esse assunto, porque eu descobri no assunto, eu estava estudando fatores determinantes de subjetividade humana que afetam efetividade no trabalho. E, naturalmente, eu estudei 16 fatores que eram todos relacionados, hoje eu vejo muitos relacionados aos ODS. E aí foi lá que eu descobri sustentabilidade. Bom, fui pelo caminho mais torto, né? Porque eu sou arquiteta, analista de sistemas e administrador. Então, assim, tem nada a ver com ambiente, com social, tem nada a ver com isso. Então, está muito no meu propósito mesmo. Bom, para reduzir a história, o que eu fiz? Eu peguei e desenvolvi um modelo. Aí eu falei, tá, mas brasileiro odeia gestão, brasileiro odeia sentar, fazer planejamento, falar sobre planejamento estratégico, falar sobre essas coisas, né? Ninguém tem tempo, o brasileiro não tem essa cultura. Então, a gente desenvolveu um modelo super ágil. E aí publicou neste livro, né? Acho que eu até vou sortear um depois, hoje à tarde. Ai, por favor, povo. eu quero! Vou sortear um. Na verdade, o que é? Sustentabilidade, gestão estratégica na prática, né? Como conectar impactos socioambientais com lucro. No caso, mas não é só lucro, porque se for uma ONG não tem lucro, mas tem, né? Aqui eu não escondo o jogo. Tá tudo assim, por quê? Porque a minha empresa é pequena, meu impacto é desse tamanho assim. E eu já tenho cabelinho branco, né? Não sei quanto tempo mais eu vou estar por aqui, então vamos aumentar este impacto. Então, assim, a minha ação prática é compartilhar o máximo de coisa que eu puder. Então, no livro, a gente compartilha o modelo. E aí eu desenvolvi uma plataforma digital que automatiza o livro e que está com acesso gratuito, por enquanto, até com mais tempo. E ela é baratinha, na verdade. A ideia ela tem uma parte freemium e que eu queria mostrar para vocês. Qual é o objetivo disso? É ajudar as empresas a entenderem, em primeiro lugar, no que elas impactam. Porque não adianta eu, por exemplo, Cristina, minha empresa de consultoria e treinamento, cuidar de oceano. Por quê? Porque isso não é relevante para o meu negócio, ou não é mais relevante para o meu negócio do que outros aspectos sociais, ambientais e econômicos. E isso é o conceito da materialidade, né? Que eu falei muito no encontro de ODS que a gente fez ontem. Então, para você definir, né, o que é efetivamente uma ação prática, a gente, como pessoa, vai fazer alguma ação naquilo que a gente tem propósito
empresa, organização também. São as organizações que estragam mais o planeta e a sociedade do que as pessoas individualmente, se a gente for comparar impactos. Então, eu resolvi trabalhar com organização por causa disso, para ampliar impacto. E aí, nesse caso, o que eu fiz? Vou compartilhar rapidinho para depois abrir para discussão, para não ficar também, não estou aqui só para aí abrir para essa coisa prática, né? Essa aqui é a plataforma, tá? Eu vou colocar lá no Kanban, eu boto aí depois no chat os links, todo mundo pode se cadastrar gratuitamente, usar. E aí a gente colocou aqui como exemplo uma indústria de alimentos. Quando você abre, já abre aqui essa indústria de alimentos para ter uma ideia. Tem um dashboard aqui que mostra as coisas e tal, mas basicamente eu quero mostrar para vocês o seguinte. Aqui tem, no método que a gente desenvolveu, primeiro você faz um diagnóstico. Isso vale para a pessoa, apesar da plataforma não ser para a pessoa, é para a empresa. Você cadastra uma empresa e aí uma organização, uma universidade, uma ONG, uma startup, o que for. Mas primeiro você precisa entender assim, qual é o seu impacto? No que você mais gera benefício para o ambiental, para o social, para o econômico, e o que você estraga mais? Porque é aí que você vai atuar. Se você já gera benefício, você pode aumentar isso, porque você já sabe fazer, Se você gera muito impacto negativo, como é que você trabalha isso para diminuir? Então, não fica assim, olhando lá para os 17 ODS, né? Não fica assim, nossa, aonde que eu vou? Que eu acho que também faz as pessoas se perderem um pouco, porque é tanta coisa que eu tenho que resolver, então não vou resolver nada, vou deixar para o outro. As empresas têm um pouco isso. Então, aqui no caso de uma indústria de alimentos, o que ela faz? Ela faz alimento. Essa aqui, por exemplo, faz molhos, refeições congeladas, prato salgado, sobremesa. Ela gera impacto nos recursos que ela usa para fazer isso. E cada recurso tem vários impactos. Eu não vou entrar no detalhe, que é só vou dar uma passada aqui para chegar na materialidade, para vocês entenderem o que eu estou falando. E aí, quando eu entendo, por exemplo, que eu sou uma empresa de alimento e que eu gero muito resíduo sólido, opa! E se eu abrir aqui, eu vou ver todos os detalhes do meu impacto, inclusive se ele é negativo ou positivo, qual é o valor, qual é a unidade de medida, qual a estrutura de sustentabilidade que está ligada, pode estar ligada a várias ao mesmo tempo, que tipo de capital que é, e os riscos relacionados a isso, eu começo a poder pensar em materialidade. E aqui a gente tem uma ferramenta de avaliação de materialidade. Aonde? Quando você pega, por exemplo, aqui um ODS de água para uma indústria de alimentos, você vai perguntar, tá legal, tá, água é importante para mim? Contribui para a minha estratégia? Tem a ver com os valores da minha organização? É importante para os meus stakeholders? É um desafio? Já está sendo discutido pelos meus pares, pelos concorrentes? Tem legislação? Contribui para um risco significativo? Se eu não cuidar de água, eu posso, a minha indústria ficar ameaçada porque eu vou ter que pagar água mais caro? É reconhecida pelos cientistas como um risco? Né? E aí a gente cai lá no caso, se eu pegar aqui o ODS de oceanos, eu vou fazer essa avaliação, que é o Vida na Água, né? O 14, eu vou fazer essa avaliação sobre esses aspectos para a minha situação individualmente, né? E tem um último aqui, que é o seguinte, tem competência para trabalhar esse impacto? Porque às vezes é super importante, mas eu não tenho competência, eu tenho que buscar essa competência. Quando a gente faz essa avaliação, nesse caso aqui, a gente chega à conclusão, por exemplo, que para essa indústria de alimento, água é super importante, resíduo é super importante, mas educação de qualidade também. Então, lá dentro das metas desses ODS, tem metas que são importantes. Mas ela também está preocupada com redução de desigualdade e também com igualdade de gênero. Então, aqui, se ela for focar somente nos 5 primeiros, ela já sabe aonde que ela vai. Ela não vai resolver problema, por exemplo, de oceanos, né? Que é super importante.
a não ser que ela identifique que isso é importante para ela. Não estou dizendo que uma indústria de alimentos não tem a ver com o oceano. Estou usando só porque a gente acabou de assistir a outra palestra do oceano, né? Então, fazendo esse link. Então, basicamente, a materialidade é o conceito que falta para todo mundo entender aonde você vai agir primeiro, né? Porque o ideal é que a gente haja em todos os sentidos. Conversei com uma pessoa aí há pouco tempo, que tem uma empresa de punks, e ela falou assim, nossa, eu contribuo para 16 ODS. Eu falei, parabéns, maravilhosa você, né? Incrível. E todos nós, de alguma forma, já contribuímos. No modelo depois, por que a gente fala de ágil? Porque você vem aqui e aí você diz assim, tá, água é importante, resíduo é importante, então eu vou botar objetivo estratégico no meu planejamento, aumentar conhecimento em tratamento de resíduo sólido, porque eu não sei nada sobre isso. Então, isso aqui está na minha empresa inteira vai ter que procurar, vai ter que se preocupar com isso. Aumentar o volume de tratamento de efluente líquido, porque água é importante para mim. Está registrado na minha materialidade. E aí, legal, tá, mas como é que eu vou medir isso? Aí eu boto indicador, mensurável. Então, eu tenho aqui, ó, índice de aumento, não, índice de redução de volume de resíduo sólido. Então, eu boto um número aí para que eu tenha uma meta a seguir. Então, eu venho aqui e boto, isso aqui é um indicador de sustentabilidade. A minha meta eu tenho que ter um aumento de 40%. Então, tem lá uma fórmula, como é que eu vou medir, e aí ficou super registrado aí como fazer. Legal, todo mundo sabe que tem que alcançar essa meta. Tá, como é que eu vou fazer isso? Com ações. Que ações que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma pesquisa de novas receitas usando cascas e sementes. Legal. O que essa ação vai gerar de resultado para mim? É um projeto, vai ter um custo tal, eu posso definir aqui um indicador de ação também para ela. E aí eu vou dizer que, por exemplo, aqui, quando eu começar a ter essas receitas, eu implementar, eu vou reduzir resíduo sólido em determinados processos lá, que vai contribuir para a redução de resíduo sólido no total da empresa, e aí vou contribuir para o objetivo 12. Legal. Feito isso, depois eu posso fazer acompanhamento também dessas ações aqui dentro e tal. E aí tem uma coisa, mas tem um monte de gente que tem um monte de ideia aqui, né? Tem várias ideias. Legal. Então, eu vou botar sustentabilidade nas minhas ideias, para avaliar a ideia. Então, eu vou, por exemplo, colocar aqui alguns critérios para avaliar a ideia e vou, inclusive, criar um aqui. Eu posso colocar isso, por exemplo, aqui, cadê a abordagem? Eu posso definir que eu tenho uma abordagem de sustentabilidade, né? Onde eu defini aqui 2 critérios. O impacto vai ser maior, que vai ser além positivo, além da materialidade, a ideia ganha notas com peso aqui. Se for maior na materialidade, aí eu dou um peso maior. Por quê? Porque eu quero trabalhar no que é mais material para o negócio. E aí, basicamente, é isso. Assim, por que a gente fez isso? Porque isso ajuda as empresas a organizarem o que elas querem fazer, as organizações, isso vale para qualquer uma, a gente pilotou isso até com muita empresa do sistema B, né? Empresas pequenas, a gente começou pilotando empresas pequenas, agora a gente já está fazendo consultoria usando empresas maiores, mas isso vale para quê? Exatamente para não ficar tirando em tudo quanto é direção, para você definir assim, legal, tá, mas para onde eu vou? É muito importante os 17 ODS, mas para onde eu vou? Então, essa é a minha... por isso, ágil e que pode dar lucro, né? Porque, às vezes, a empresa tem assim, eu quero reduzir, meu objetivo estratégico é reduzir o lucro, agora, no caso da pandemia, reduzir custo, ou aumentar o lucro, ou reduzir custo em tantos %. Legal.
começa a usar a receita com casca e semente, porque se você é uma indústria, você já vai comprar menos insumo, né? Se você usar a casca da batata, você vai comprar menos batata. Então, você já reduziu o custo e aumentou seu lucro. Então, e reduziu o resíduo. Então, você já aumentou seu lucro, sendo mais sustentável. Ô, Cristiana, deixa eu te fazer uma pergunta. Fica, eu também trabalho com educação para sustentabilidade para empresas fora do climate, né? E para mim, o que me pega muito é que a treta é que a gente tem pouco tempo para resolver isso, né? E, em tese, todo mundo deveria entender que as empresas, elas são parte do ecossistema, né? Não são um ser fora disso que dá para fazer qualquer coisa que outros se virem, né? Então, eu acho que o primeiro desafio, e eu acho que esse é um desafio para todo mundo, para seres humanos, para empresas, para qualquer pessoa vivendo no mundo, nós somos eco. Então, fudeu. Se eu desequilibrar isso aqui e continuar entendendo que eu sou desequilibrador e eu posso desequilibrar, a gente nunca vai chegar no resultado. Então, acho que esse primeiro ponto do papo meio ripongagem da história, que é um super desafio, porque a galera ainda vê coisas eco e coisas de natureza como ripongagem, não como sobrevivência, né? Então, o primeiro ponto, eu acho que isso é o desafio de explicar para qualquer santo Cristo do mundo que ele faz parte do ecossistema e que sem ele não vai conseguir ter o seu negócio, né? Mas, especificamente para a empresa, a minha pergunta para ti é: como que a gente faz, entendendo que tem pouquíssimo tempo e que o processo de aprendizado corporativo leva muitos planejamentos, muitas diretorias, às vezes o diretor gosta de oceano dele, bota isso na estratégia, sabe? Não é lógico, necessariamente, as coisas dentro das empresas. Como que a gente faz para que elas já saiam, por exemplo, ao invés de falar de reciclagem, já saiam falando de economia circular? Porque não vai dar tempo de todo mundo fazer reciclagem. A gente já vai ter que fazer economia circular amanhã. Então, como que faz para colocar essa régua num lugar que já, sabe, já esteja mais para a solução do que para um tapa-buraco, assim? Olha só, Júlia, você sabe que eu há uns 3 anos atrás, foi quando a gente lançou, né? A gente lançou em 2018. E eu tinha essa agonia, porque em 2018 ninguém tinha urgência para nada, não tinha tido pandemia, então tudo era assim, e eu tinha esse sentimento também. E aí eu comecei a pensar, mas o que pode acelerar essas empresas? Porque se depender da boa vontade, a minha geração está pouco se lixando que os netos vão viver uma merda de país, de planeta. Né? Tão pouco se lixando. Eu falo com os meus amigos, vocês terem uma ideia, eu chamei vários, eu tenho listas de amigos de faculdade, de colégio, que a gente se fala todo dia. Eu boto coisas lá, silêncio. Eu falo assim, gente, vocês não têm neto, não tem... Eu nem falo mais, porque eu sou a chata. Então, eu estou circulando em ambientes que você vê que da minha idade aqui não tem ninguém, provavelmente eu sou mais velha, entendeu? Mas por quê? Aí, o que eu fiz? Eu falei, mas o que pode efetivamente fazer acelerar isso? Estamos no capitalismo, né? Dinheiro. Aí eu fui estudar finanças sustentáveis. Eu fui entrar nessa seara para entender de onde estava vindo, o que o dinheiro faz com isso, né? Por que o dinheiro não chega? Porque eu assisti um monte de palestras e eu ia à palestra do BNDES, o pessoal do BNDES dizia, tem dinheiro sobrando para sustentabilidade. Eu ia para não sei o que, tem dinheiro sobrando. Todo lugar tinha dinheiro sobrando e faltando projeto. Eu falei, como assim? Né? As pessoas não sabem fazer projeto? O que está faltando para ligar essas duas coisas? Aí veio a pandemia. E na pandemia ficou tão claro, né? Quando você pega uma Ambev da vida, e a Ambev, junto com a Pepsi, junto com a Heineken, junto com a Coca-Cola, se unem, porque descobrem o seguinte, que se os bares e restaurantes fecharem, elas não vendem mais bebida. Então, juntaram um monte de dinheiro e vamos socorrer bar e restaurante, porque senão a gente não vende. Então, é assim, o que move é o dinheiro, né? Aí, legal, ok. Muito bem. Outra coisa que aconteceu na pandemia, um monte de investidor, fundo de pensão, isso no mundo inteiro, perdeu dinheiro para cacete. Por quê? Porque as empresas simplesmente faliram. Empresa grande faliu. E aí esses caras começam, opa, não quero perder o meu dinheiro. Fundo de pensão, como que eu vou? Né? Fundo de pensão investe a longo prazo.
Aí eu fui entender essa lógica toda. E aí, para resumir a história, o que está acontecendo? Eu também sou voluntária da Comissão Brasileira do Relato Integrado, que é um tipo de relatório que as empresas usam bastante para fazer gestão, unir gestão de sustentabilidade com gestão financeira, né? E eu fui trabalhar nesse grupo exatamente para entender isso. E aí, o que está acontecendo? Eu comecei a seguir os movimentos na Europa, principalmente, que é onde isso está mais adiantado. E aí aconteceu algumas coisas bem legais. Primeira, os investidores, né? A BlackRock, que é uma dos maiores investimentos do mundo, o ano passado, no início do ano passado, já falou, e esse ano mandou uma carta para os seus acionistas dizendo: não investiremos mais em empresas ou projetos que não estejam, pelo menos, no caminho da sustentabilidade. Porque, assim, não existe a empresa que é totalmente sustentável, mas todo mundo tem que entrar nesse caminho e acelerar, como a Júlia bem falou, tem que ser rápido, é urgente. Então, quem tem dinheiro percebeu isso. Aí, o que aconteceu? Os investimentos em empresas ESG, né, que agora é o nome da modinha, ESG, que é a mesma coisa que econômico, social, ambiental, G de governança, mas que tem a ver com econômico. Aí, o que aconteceu? Todo mundo começou a olhar para isso. E aí os investidores começaram a direcionar, né, dinheiro. O que aconteceu? Subiram os investimentos, saiu semana retrasada uma pesquisa sobre isso. Subiram os investimentos no mundo inteiro. Caiu aonde? Na Europa. Eu falei, como assim? Porque eu assisti o ano passado e esse ano um evento fantástico, que antes eu não conseguia assistir, porque tinha que ir para a Europa para assistir, pagar uma fortuna, né? E aí ficou tudo gratuito, né? O bom da pandemia foi isso. Assistir de finanças sustentáveis, com, assim, presidente da Comunidade Europeia participando, presidente de bancos centrais da Inglaterra, da França, da Alemanha. Super legal para entender essa lógica. E na Europa caiu. Sabe por que caiu? Porque a Europa agora está organizando a taxonomia. Para quê? Para que, no momento que uma empresa bota lá no site dela dizendo que ela contribui, se ela não comprovar isso, e é isso que na plataforma a gente propõe, que você tem um rastro do que efetivamente você está fazendo como negócio, então, isso é greenwashing. E aí o greenwashing agora está começando a ficar mais organizado, né? Mais claro para as empresas. Eu assisti uma apresentação na Unicamp em que eu vi qual é o software que é utilizado pelos investidores para... Última coisa que eu vou falar para vocês falarem, senão eu fico aqui falando até amanhã. Para avaliar a empresa. Gente, são mais de 500 indicadores que essas empresas, que esses investidores usam. Eles ficam malucos. Eles estão especializando os profissionais desses fundos, dessas corretoras, né, dessas agências, para que eles aprendam a avaliar exatamente se uma empresa está ou não investindo em ESG. E aí, além de tudo, eles vão na internet olhar as notícias também. Isso que me chamou mais atenção. Então, tem um monte de indicador, mas tem também, né, a grande internet, que é o seguinte: você bota um monte de indicador lá, fez uma merda, no dia seguinte está na internet. Então, esse também é um dos quesitos que eles usam. Então, assim, eu acho que o que vai fazer essas empresas acelerarem, e aí a gente tem que lembrar, começou esse movimento na Europa, a L'Oréal, por exemplo, que é uma empresa francesa, deu uma acelerada Mas por quê? Porque a controladora dela é francesa. Né? E a gente tem várias empresas. E aí é o seguinte, quando a L'Oréal começa, ela diz assim, empresa X, você fornece para mim
só vou comprar se for vegano, se o insumo for, se não tiver teste em animal, se não sei o quê, parari, pararó, pararó. E aí ela vai trazendo a cadeia toda. É isso que vai acelerar, é o dinheiro. Quer dizer, minha opinião, não sei o que vocês acham. Fala, Paola. Desculpa, tá, gente? Eu entrei aí na... o clima agora, então. Oi? Não, vamos agora com a parte da conversa de todo mundo com o clima. Então, não tem um ponto que eu acho que é importante, até achei bem interessante o que a Adriane colocou, porque eu também trabalho, tem 6 anos já com sustentabilidade empresarial, e trabalho com sustentabilidade há 20, com uma visão bem mais ampla, assim, de arquiteta e urbanista, que no fim não é a princípio não é entendido como essa área, né? Mas desde o meu trabalho de graduação eu lido com sustentabilidade, eu fui ser arquiteta para trabalhar com cidade como solução mesmo para a crise climática. E a gente, agora que tem essa moda do design thinking e tal, a gente opera dessa maneira, né? Paola, parabéns. Desculpa só falar, porque a minha turma de arquitetos que se formou comigo, e na minha época na faculdade já se falava de energia solar, ninguém liga para o assunto. Eu fico super frustrada. Então, me formei em 2000, então já é um grupinho que começou mobilizado, né? Porque legal. Teve a Rio 92 aqui, na época que a gente já estava olhando para vestibular, então acho que foi, né? Eu não vou contar muita história, não, porque tem outros pontos importantes, à tarde a gente conversa, mas a Adriane ela me chamou a atenção, que você falou que é justamente o que eu vejo de conversa de empresa para não agir, né? Geralmente, e não só de empresa, eu acho das pessoas, e eu acredito que é muito também o ponto que vou ligar com a fala da Amanda um pouquinho antes, de não olhar para o oceano, né? É que assim, eu vou olhar porque está lá longe, porque tem mais impedimento para a ação, porque aí eu não ajo, porque eu foco no problema e não na solução. E por que no oceano? Porque, claro, muita coisa que a gente faz vai gerar problema ali, né? Então, se eu olho para o que acontece no oceano, porque está depositado lá no fundo, eu tenho que mudar a atitude minha. Isso não, obrigada, né? Então, talvez eu vejo muito esse olhar para a Amazônia, além de ser o grande problema mesmo das emissões do Brasil, está na Amazônia, está lá, eu não preciso olhar para isso, né? Na prática, eu não posso fazer nada. Então, na verdade, quando eu posso, né? Eu posso descobrir, né? E eu penso assim, tem um ponto, eu comecei a trabalhar com educação, mobilizada, bem na época que teve o lançamento, eu voltei a trabalhar com educação bem na época do lançamento dos ODS, né, e da Agenda 2030, e saiu um documento que eu achei genial, e que eu não tinha em português, e eu traduzi na página da Carminhola, que é a minha empresa no Facebook, que é o Guia do Preguiçoso para Salvar o Mundo, e que anos depois a ONU recuperou e falou dele. Eu traduzi, pus algumas adaptações para contexto brasileiro, porque eu achei aquilo genial, porque eram ações, foi bem nessa linha que eu imaginava que ia ser a conversa hoje, sabe? Assim, são ações simples, que você pode, e tem várias empresas, por exemplo, eu também trabalho, né, com educação dentro de empresa, né, mas na experiência e pensando no que está perto mesmo, porque eu concordo super com a Cristina, assim, o que mobiliza a gente é o que está perto e pensar no que é fácil de fazer. Eu acredito muito, tem, né, os aceleradores de desenvolvimento, ou o que está fácil para eu começar a fazer agora, não importa o impacto, mas o que é fácil para eu perceber que dá. Né? E por isso eu acho assim, é muito movida pelo guia mesmo, que é o material da ONU, recurso aberto, disponível, agora tem a tradução dele oficial em português, sabe? Então, além do Siga o Dinheiro, que é o mobilizador das empresas, né? É só deixar para dar espaço para outras pessoas falarem, pensar em ações simples, pensar assim que na listinha, né, que a Flávia comentou, eu não acredito também que precisa ter a listinha e que precisa ter outro ponto que comentaram, acho que o Felipe ontem, né, no kit
no kit da pessoa sustentável ou no kit da empresa sustentável, que no fim gera um comportamento e gera necessidades de consumo que não são sustentáveis também, né? E tem situações, principalmente em ambiente, tratando da nossa vida pessoal ou do ambiente empresarial, né? Algumas atitudes inteligentes, eu acredito, como desligar computador, né? Olhar para o que a gente faz, algumas economias de água, não vão dar no supermontante, mas assim, gera economia para mim, que de repente eu posso investir em outro ponto que seja mais sustentável, e acho que a gente precisa ser realmente mais carinhoso com a nossa rotina e entender o que a gente pode fazer, dado o contexto que a gente está, porque, por exemplo, o último ponto que eu vou colocar, eu atuo muito com mobilidade a pé, planejamento urbano, direito à cidade, mas tem situações em que a estrutura onde a gente está inserido não possibilita isso. E eu não, se eu levo 2 horas para chegar de ônibus, a pé ou de bicicleta em algum lugar, e de carro eu levo 20 minutos, é o que eu vou usar, e aí eu, consciente disso, eu posso também ir onde essa transformação pode acontecer e sentar na cabeça para isso acontecer, né? Olhando o contexto. Deixa a Amanda falar. Eu acho que essas perguntas que a gente está se fazendo hoje, se questionar, na minha cabeça, assim, para mim, o conceito de sustentabilidade, ele é um pouco mais complexo. Talvez, quanto mais a gente estuda o ambiente em si, né, a natureza, vamos dizer, mais complexo fica pensar o que eu posso fazer, ou o que as instituições podem fazer, o que as cidades podem fazer, o que os tomadores de decisão podem fazer para que a gente se aproxime mais de um modelo sustentável, assim. E hoje acho que é importante a gente se dar conta, que é meio difícil se dar conta disso, né? Mas é importante a gente se dar conta que ser sustentável não dá conta mais. A gente precisa regenerar, a gente precisa ser regenerativo. Então, a gente já está em débito, assim, um débito absurdo. Então, igual no encontro de quinta-feira, acho que quinta-feira, foi o dia de sobrecarga da Terra, né? Foi adiantado de novo, ano passado foi em agosto, e esse ano foi em julho. Então, acho que quem já conseguiu, acho que tem esse papel de conversar com quem está muito distante do conceito de sustentabilidade, está se abrindo para isso agora. Acho que esses atores são importantes. A gente também precisa de uma galera pensando regeneração. Então, a gente precisa dar um salto. Quem já está há alguns anos, ou já conseguiu, enfim, absorver mais, ter mais experiência dentro do tema, tem que estar conseguindo elevar a pressão desse diálogo para, tipo, regeneração. A gente quer realmente falar de sustentabilidade, porque a gente está em muito débito, né? Então, a gente já está precisando pagar, tipo, com juros. É mais ou menos por aí. Então, acho que isso é uma reflexão importante de fazer. E eu gosto muito da teoria de borda. Não sei se vocês já conhecem, já ouviu falar. É até uma teoria muito de floresta, assim, de ambientes naturais, que aonde 2 ecossistemas se encontram, vou dar um exemplo na Restinga, né, que é onde a terra, quem não conhece Restinga, é aquele mato que fica antes da praia, nem todas as praias têm, porque o urbanismo sequestrou a Restinga da nossa humanidade e colocou calçadão e coisas do gênero, mas é para ter uma faixa, assim, de Restinga, e ali é um ambiente de transição, são ambientes transicionais. Todo ambiente transicional, ele tem um potencial ecológico muito importante, e ele tem algumas espécies que, inclusive, só vivem ali. Mas é a transição, o oceano é super importante, o continente é super importante, mas a Restinga é como se ela fosse o elo mágico ali do processo. E aí, quando a gente traz essa teoria de borda para comportamento humano, a gente tem no trabalho de borda, para a gente realmente gerar, entrar nessa trilha do planeta que a gente quer, a gente tem os trabalhadores emergentes, que são os enfermeiros da Terra, que a pandemia tornou essa simbologia mais fácil ainda da gente acessar, tipo, o pessoal está morrendo. Então, teve uma parte da nossa sociedade que teve que, tipo assim,
ficar na linha de frente ali, tipo, bombeando no braço oxigênio na galera, que são os enfermeiros da sustentabilidade. Então, a gente tem essa galera, eu acho que muitos trabalhadores que estão aqui, pessoas que estão participando dessas oficinas, são trabalhadores enfermeiros de uma terra, um planeta mais generativo. A gente tem a galera que é mais futurista, assim, que está realmente desenhando novos modelos, coisas bem disruptivas, e aí umas coisas mais futurísticas. Então, a gente tem mais ou menos esses dois. Eu não sei como é que vocês aqui se identificam. Se alguém aqui, eu sou mais, me vejo muito enfermeiro, já estou mais na projeção. E a gente tem os trabalhadores de borda, que é o do meio do caminho, que é aquela pessoa que vai lá no futuro e fala assim, o que está acontecendo? O que essas pessoas estão sonhando? O que estão testando? Que modelos novos são esses? Que perspectiva nova é essa? Aí ele se alimenta um pouco desse combustível, vai lá no ouvido do enfermeiro e fala, ei, não desiste não, continua na batalha, é por aí mesmo, seu trabalho inicial ele é super importante, seu trabalho de emergência é super importante. E esses são os trabalhadores de borda. Então, acho que a gente entender que no conceito de sustentabilidade tem o que eu posso fazer enquanto indivíduo, o que eu posso fazer enquanto cidadã, o que eu posso fazer enquanto empresária, ou consultora, ou dona de uma empresa, dona, sei lá, fundadora de uma ONG, mas também a gente entender que nessa diversidade tem as profundidades de trabalho, as áreas de atuação. Por exemplo, para mim, falar de cidade, igual a Paula falou, para mim cidade é o meu colapso mental. É onde tudo que eu já estudei de possibilidade, eu falo, não tem jeito. Não tem como. Não tem como eu arrancar esse prédio que está aqui fazendo sombra e deslocar ele como se fosse, sei lá, num jogo de joguinho assim, de cidade, de The Sims, que eu pego e arrasto ela mais para trás. Tipo, não tem como. Então, para mim, cidade é um lugar que é quase que de socorro mesmo, sabe? Tipo, tá bosta entrando, caindo na água. O que a gente vai fazer aqui de saneamento? Porque estamos nadando em cocô. É tipo uma coisa muito de urgência. Eu tenho amigos que estão morando em ecovilas, que aí se questiona a questão de moradia, de estrutura, de comunidade, ou outras regiões até fora do Brasil estão se discutindo. Então, eu me sinto hoje uma trabalhadora de borda. Não sei aqui vocês, como é que vocês se sentem. Não, eu sou muito enfermeira, eu tô igual quem está fazendo limpeza de praia, quem está indo para a linha de frente e, sei lá, protegendo alguma espécie, falando não faz isso, não faz aquilo, para mim são enfermeiros. E eu tenho que chegar para eles e falar assim, ó, não desiste, tem uma galera aqui na frente, aqui, ó, que já testou isso e isso, que estão questionando, tem esses exemplos. E eu também tenho amigos que estão mais no futuro, assim. Então, essa discussão de estabilidade, ela tem muitas profundidades, né? Ela é muito angular. Na minha opinião, é uma discussão muito angular. Tudo depende. Depende qual a escala que você está falando, qual a referência, qual que é o entendimento de sustentabilidade. Então, eu posso passar 852 horas filosofando sobre isso e queimando fosfato. Posso só falar uma dica, por favor? Vamos entender a cidade, não vamos ficar desesperados com as cidades. Eu sou desesperada. Eu nem tem vezes que eu nem saio de casa. Dependendo do meu humor, eu falo, eu vou ficar olhando para minhas plantas aqui e fingir que nada está acontecendo. Você sabe que eu estou no conselho da Prefeitura do Rio, né? Eu não sei em que cidade você está. Você falou que está com Vila Velha, Espírito Santo. Vila Velha. Pois é, eu estou no conselho da Prefeitura do Rio. E, assim, a gente participou do planejamento estratégico da Prefeitura, guardando as devidas proporções, com todo ceticismo, com todo... Já existe toda uma ligação com ADS, com indicadores. Eu produzi um evento aí para o Rio de Janeiro, que era sobre o ODS Cidade, que foi a UERJ que organizou. Foi bem grande, assim, teve bastante inscrição, que foi no YouTube, não sei se algumas de vocês viu, que era do ODS das Cidades Sustentáveis. E aí a Prefeitura do Rio teve uma fala e mostrou, não lembro agora quem é que falou, mas contou toda a história do projeto, do planejamento. E eles lançaram agora todo o planejamento estratégico para o mandato inteiro do país. Se vai acontecer, eu não sei. Se vai ter treta, eu não quero julgar essas coisas. Mas o que me chama a atenção é o seguinte: tem todo um escritório de projetos mobilizado para linkar com meta, número, um monte de coisa que eu não concordo, né? Sempre tem as coisas que...
mas está no caminho, sabe? O que eu acho que é importante é isso. Por mais que seja urgente, as coisas assim, elas não vão acontecer de uma hora para outra, porque você não muda a cultura assim de uma hora para outra, né? Por mais, você vê, a gente tem um monte de catástrofe e essas catástrofes não fazem as pessoas mudarem a cultura. O que eu acho eu me nutro, né? Eu me assim com a esperança, né? É quando eu vejo movimentos efetivamente de mudança, né? Concreta. E aí eu sou uma pessoa otimista, sempre, então acredito que, né? Com todo ceticismo. Mas assim, eu fiquei muito feliz de ver isso, né? Que tem. Agora, se vai acontecer, não sei. Agora a gente está sendo chamado para acompanhar e para ajudar e para participar, e foi um processo bastante assim participativo. Então, legal. Vou colocar aqui um ponto, então, que aí é a minha especialidade, uma, né, mobilização de sociedade. Vai acontecer se a sociedade se mobilizar, porque como eu coloquei ali, o Brasil já que eu sou do planejamento urbano e olho muito para as políticas, o Brasil é especialista em assim, planejamento no Brasil é perfeito, execução quase não acontece e precisa, mais que nunca, pressão da sociedade, a gente entender que a gente é sujeito, que nem empresa, né? Segue o dinheiro, boicota uma empresa para ver se a Europa começa a boicotar a empresa para o ESG passado para o Environment, Social e Governance, para isso é só garganta, que é o que basicamente está acontecendo no momento, né? Que tem o fundo, os bancos que se juntaram para apoiar apenas iniciativas verdes e no fim estão financiando mineração de carvão na Amazônia, né? Então, assim, porque a gente precisa ter um conhecimento mais profundo disso. Então, acho que a gente tem que olhar... Só vou terminar de falar, Cristina. Desculpa, eu fico ansiosa. Porque assim, eu vejo de maneira... Eu acho que é importante esse tipo de ação. Assim, 20 anos vendo essas novidades em sustentabilidade aparecendo, eu comemoro, mas também tenho um pé atrás. Então, como a gente pode ser efetivo, né? Porque como indivíduo, o que a gente faz muitas vezes não tem a potência de uma política ou de uma empresa agindo, que são os grandes agentes, né? Empresas, grandes consumidores de recursos, como se não houvesse amanhã mesmo, por isso é importante esse foco. E, nossa, até perdi com esse negócio, estou vendo a Flávia aí com a mão levantada, mas assim, acho que a gente precisa ter uma visão crítica sobre isso, conhecer e se mobilizar, sabe? Trazer à tona e deixar isso transparente e cobrar, porque senão vai continuar sendo só planejamento, vai continuar sendo um compromisso que a pessoa anuncia no marketing e, na verdade, não executa. Só para esclarecer, o processo foi extremamente participativo, incluindo, inclusive, escolas, tá? E se vai acontecer aí é outra história, mas... o tempo vai dizer. Gente, só para finalizar aqui, porque a gente já está nos 45 do segundo tempo, e trazer o tema principal aí da discussão, né? Ações práticas, a minha dica aí, e assim, valendo ressaltar que estamos na bolha, né? A minha intenção é sair da bolha, mas estamos na bolha, né? Comece pelo mais fácil. Vê como Cristina aí mostrou uma análise fantástica dela, achei maravilhoso, sou administradora, então eu fiquei doida, né? Mas eu sei que nem todo mundo tem saco para fazer isso, por isso que as pessoas pagam, né? Terceirizam para que outras pessoas façam. Mas a gente tem que fazer uma análise, mesmo que pequena, mesmo que simples, mesmo que sem planilha, e ver o que dá para fazer, né? Como eu falei ontem, feito é melhor que perfeito, menos é mais, etc. e tal, e todos os bordões aí. Então, qual é o maior problema? Qual é a melhor questão da sua empresa? Qual é a maior questão da sua empresa? Você consegue separar o lixo? Pronto, começa aí, bota 2 lixeiras, 2 só, orgânicos e secos. Pode evoluir para fazer a compostagem com os resíduos orgânicos? Não dá? Beleza, não faça, mas separa o lixo. Aí depois você vai evoluindo, vai vendo as coisas fluindo, acontecendo, e aí o interesse vai surgindo, as pessoas vão vendo a efetividade e a coisa acontece, porque eu também percebo essa questão aí, que o pessoal fica muito preocupado no feito e o pessoal também fica muito
Juscelino Kubitschek aí, 50 anos em 5. E aí não faz nada e fica desmotivado e fala, nossa, mas não vai adiantar. Aqui em casa mesmo, imagine, eu, ambientalista, mestranda, enfim, tudo em meio ambiente, e o povo ainda fica. Para que separar o lixo? Não está adiantando mesmo, não vai tudo para o aterro sanitário. Então, na minha própria casa, mesmo eu fazendo o evangelho aqui do ambientalismo, a coisa já está dessa forma. Imagine pessoas que não têm. Isso eu estou falando de pessoas que têm essa informação, tá? Só vale ressaltar aí. Quem não tem essa oportunidade, eu não estou nem considerando aqui. Estou considerando pessoas que têm poder de fazer alguma mudança. Então, escolhe uma ação só, e a mais fácil, e faz. É minha dica aí para a Adriane, e precisando aí, manda inbox, manda arroba aí, né, zap e tudo mais. Deixa eu só adicionar uma coisa que eu acho que é revolucionária dentro das empresas, normalmente as pessoas fazem um zilhão de coisa em casa e dentro da empresa não faz. Então, pega a pessoa que faz em casa e bota ela para fazer dentro da empresa, porque isso aí, minha filha, revoluciona de um jeito louco. Quando a gente fala de reciclagem, as pessoas têm tudo em casa, tem composteira, leva direto no negócio, ganha qualquer coisa no ponto do lixo. E, então, assim, a questão também é conectar o que o indivíduo já faz na sua vida e que ele possa levar, abrir espaço para ele levar para dentro da organização, porque isso é muito legal. E dá estímulo para a pessoa, dá uma folga para ela aí, semanal, às vezes não é só dinheiro, né? Dá um presente aí para a criatura, né? Um chocolate, sei lá, porque também é muito difícil ficar remando sozinho, gente. Folga, para mim, é essencial, acho que folga é tudo. Melhor brinde da vida. Filho, vai aí descansar, vai dormir aí um dia. Tem as empresas que já abrem horário, né? Poucas, que já abrem horários na semana para as pessoas fazerem, desenvolverem um projeto que elas querem, né? Isso é muito bacana também. Né? Dar mãozinha para o que a Júlia comentou, né? Maravilhoso, maravilhoso. E uma coisa também que é legal é que é contagioso, né? Quando começa assim, a empresa faz isso, aí daqui a pouco está todo mundo fazendo, até porque as gerações mais novas têm isso no propósito. Então, às vezes, precisa alguém dar um pontapé, né? E eu estou trabalhando com uma fintech e eu vejo isso, que assim, a gente começou a falar do assunto e todo mundo começou a se mobilizar. Então, é um assunto que as pessoas têm interesse, mas às vezes não sabem por onde começam. Né? Não, total. Últimos segundos aqui. Não sei nem se vai dar tempo de eu falar isso aqui. Gente, obrigada, hein? Não dá. Adorei. Então, não vai dar. Depois eu mando uma mensagem. Da gente continuar aí.